Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar prosseguimento à nossa disciplina de Química Orgânica. Hoje nós continuamos falando sobre os alcenos, mas vamos estudar a reatividade desse grupo funcional e as reações de adição de haleto de hidrogênio aos alcenos. Leitura complementar que eu deixo para vocês, capítulo 4 do Paula Bruys, páginas 141 a 153 e capítulo 6 do Francis Carey, páginas 253 a 261. Em química orgânica, pensando que a gente vai usar essa ferramenta da química, em síntese orgânica para sintetizar novas moléculas, é primordial e é importante que a gente entenda qual é a reatividade dos grupos funcionais. Eu falei isso lá anteriormente quando nós estudamos alguns grupos, de que até o momento, a gente estava mais preocupado em identificar esses grupos, saber quais são esses grupos. A partir de agora, a gente começa a se preocupar na reatividade, como esses grupos se comportam e como que nós podemos utilizar eles para construir, para fazer, para produzir novas moléculas. Os alcenos, em especial, é muito importante a gente entender como eles reagem, principalmente por esse motivo aqui, de ser uma classe de compostos extremamente abundante na natureza. Então, nós vamos encontrar duplas ligações das formas mais diversas na natureza inteira e desempenhando em funções extremamente importantes. Então, é muito importante a gente saber manipular uma dupla ligação, saber formar, saber quebrar ela em primeiro lugar e saber formar novas ligações a partir dela. Então, a gente está entrando numa parte aqui realmente muito importante da nossa matéria. E a pergunta que vai surgir é: como os alcenos reagem? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre os alcenos e se relembrar é que a ligação π consiste em uma nuvem eletrônica acima e abaixo da ligação sigma. Além disso, é uma ligação fraca devido à sobreposição lateral. Essa nuvem eletrônica faz com que os alcenos sejam espécies ricas em elétrons, certo? Por ser rico em elétrons que fazem parte de uma ligação fraca, os alcenos se comportam como nucleófilos, moléculas que podem compartilhar seus elétrons com centros positivos. Bom, essa parte é muito importante. A gente precisa entender que essa ligação π ela é uma nuvem eletrônica que está tanto acima quanto abaixo da ligação sigma, certo? Mas em relação à ligação sigma, ela é uma ligação mais fraca do que a ligação sigma. Então, ela se rompe mais facilmente. Lembra que a gente viu lá em termodinâmica e cinética de reações que para você romper uma ligação, você precisa absorver energia. Então, quanto menor a quantidade de energia que eu precisar absorver, melhor vai ser. Então, eu consigo manipular essa ligação π dos alcenos, porque ela é uma ligação mais fraca do que a ligação sigma, tanto dos alcenos quanto também dos alcanos. Então, vejam que a gente já começa a ter uma situação onde a reatividade é possível, porque tu já tem uma ligação mais fraca, mais fácil de ser rompida. Além disso, o que precisa ficar claro para nós é que essa ligação π, vocês se lembram, ela é composta por um par de elétrons, um de cada carbono, e esses par de elétrons possuem spins opostos. Isso significa que o alceno é uma espécie rica em elétrons. E por esse motivo, nós consideramos um alceno como um nucleófilo, uma espécie que tem elétrons e vai compartilhar, vai doar esses elétrons para fazer uma ligação covalente. E aí vai surgir outra pergunta: como que os alcenos reagem? Bom, eles são nucleófilos, certo? E frente a um eletrófilo, ele vai exercer, ele vai realizar um ataque nucleofílico, que nós vamos representar dessa forma aqui. Percebam, o eletrófilo aqui é o ácido bromídrico, um haleto de hidrogênio, como nós dissemos anteriormente. Nós temos um momento de polo na direção do bromo, o que vai gerar essas cargas parciais, positivo e negativo. Desse modo, os pares de elétrons do alceno vêm e atacam esse hidrogênio. E vai tirar esse hidrogênio de forma que os dois elétrons da ligação hidrogênio-bromo vão ficar sobre o átomo de bromo, que é mais eletronegativo. E esse hidrogênio vai estar representado aqui dessa forma. Ele vai se ligar a esse carbono, o bromo vai sair com a carga negativa referente aos dois elétrons da ligação hidrogênio-bromo e nós vamos formar uma espécie deficiente em elétrons no carbono, que nós chamamos
de carbocátio, certo? Só que um carbocátio é uma espécie, como eu disse, deficiente em elétrons. Automaticamente, nós geramos outro eletrófilo na reação. Em contrapartida, o bromo, que foi gerado ali ó, com acúmulo de carga negativa referente aos elétrons dessa ligação aqui, ele agora, por ser rico em elétrons, nós temos também um novo nucleófilo na reação. Consequentemente, nós temos um cenário perfeito para um ataque nucleofílico, uma atração eletrostática, e aí é o que nós vamos ter. Essa carga negativa ataca esse centro positivo e forma essa nova ligação aqui. E vamos chegar ao 2-bromo-butano. Então, nós saímos lá ó, do 2-bromo-buteno e chegamos ao 2-bromo-butano reagindo com ácido bromídrico, certo? Como é o mecanismo dessa reação? Bom, primeira coisa, a reação se chama reação de adição eletrofílica. Veja, nós estamos adicionando um eletrófilo e nesse caso aqui nós vamos ver a reação do 2-buteno com ácido bromídrico. Eu já desenhei o mecanismo ali, mas vamos fazer novamente com calma. Nós temos aqui ó, diferença de momento de polo, carga parcial positiva no hidrogênio, carga parcial negativa no bromo. O nucleófilo, né, o alceno, rico em elétrons pela ligação π, vai atacar esse hidrogênio e vai liberar os dois elétrons da ligação bromo-hidrogênio para o átomo de bromo. A partir disso, nós geramos um novo eletrófilo na reação, que é o carbocátio, certo? Consequentemente, o acúmulo de carga negativa no bromo, nós geramos um novo nucleófilo. Correto? Ó, as mesmas moléculas que estão aqui estão descritas aqui. Ó. Nós temos um cenário pronto, né? O eletrófilo está aqui, o eletrófilo está aqui, o nucleófilo está aqui, para realizar a segunda etapa da reação. Então vejam, na primeira etapa, o alceno é o nucleófilo e o ácido bromídrico é o eletrófilo, e na segunda etapa, o brometo é o nucleófilo e o carbocátio é o eletrófilo, certo? Na segunda etapa, então, o nucleófilo vai atacar o centro positivo do eletrófilo para formar a nova ligação carbono-bromo. Como toda reação, nós temos aí também para essa reação um diagrama de coordenadas reacionais que vai descrever todos os intermediários e estados de transição envolvidos no mecanismo para sair do 2-bromo-buteno e chegar até o 2-bromo-butano. A reação ocorre em duas etapas, como nós vimos anteriormente. A primeira etapa é a formação de um carbocátion, tá? E a segunda etapa é a adição do brometo, certo? Percebam, nas duas etapas nós vamos ter essa espécie nucleofílica e eletrofílica mudando, né? A primeira etapa, o final da primeira etapa já vai gerar um novo eletrófilo e um novo nucleófilo. Então, por isso nós dizemos que nós temos duas etapas. Percebam, a primeira etapa envolve a quebra de ligações, certo? Envolve a quebra de duas ligações. Nós vamos precisar quebrar a ligação π e vamos precisar quebrar a ligação hidrogênio-bromo. Então, isso aqui já se caracteriza como uma reação endergônica, já se caracteriza como um processo endotérmico, né, que vai precisar absorver energia. Lembra-se, quando a gente quebra ligações, a gente precisa absorver energia. O estado de transição é exatamente esse aqui. Ó. Nós estamos quebrando uma ligação π e formando uma nova ligação carbono-hidrogênio ao mesmo tempo que uma ligação hidrogênio-bromo também está sendo quebrada. Lembra que eu falei para vocês anteriormente na nossa aula de cinética e termodinâmica de reações? Estado de transição é um estado onde as ligações estão parcialmente rompidas e parcialmente formadas. Por isso que nós vamos desenhar dessa forma aqui. E vejam, nós temos um acúmulo de carga positiva no átomo de carbono que vai gerar o carbocátio e um acúmulo de carga negativa no átomo de bromo que vai receber o par de elétrons da ligação hidrogênio-bromo. Então, no estado de transição, nós também vamos sinalizar esse acúmulo de carga, certo? Além disso, para demonstrar que nós estamos desenhando o estado de transição, nós vamos utilizar essa adaga aqui sobrescrita entre colchetes, colocando o estado de transição entre colchetes. E aí, na primeira etapa, que é endergônica, nós vamos formar o carbocátio e o brometo.
A segunda etapa, ela envolve apenas a formação de uma ligação. Lembre-se, toda vez que nós formamos ligação, esse é um processo estritamente exotérmico, e aí vai nos gerar uma reação exergônica. Formar uma ligação é um processo que vai liberar calor de qualquer forma. Então, como nós só temos aqui a formação de uma ligação, é um processo exotérmico, nós temos uma reação endergônica que se trata do ataque nucleofílico do brometo ao carbocátio. E aí perceba que no estágio de transição nós só vamos sinalizar de forma trastejada, né, que uma nova ligação está sendo formada e nós temos o produto no final. Para passar isso para o diagrama de coordenadas reacionais, perceba, a primeira etapa nós vamos, como ela é endergônica, ela vai precisar absorver calor. Então nós vamos ter um acréscimo aí de energia muito pronunciado. Nós vamos precisar absorver bastante energia para quebrar a ligação pi e quebrar a ligação hidrogênio-bromo também. Então vai ter uma energia de ativação bem alta para chegar no estágio de transição, eu vou chamar isso aqui de A, tá? No estágio de transição A. Depois que chega no estágio de transição A, o carbocátio é formado. Tá? Então nós temos um decréscimo de energia. Uma vez que o carbocátio é formado, a segunda etapa de reação ela é exergônica, ela precisa de pouca energia, porque na verdade ela vai liberar toda a energia na hora de formar um produto, porque o produto é muito mais estável que o carbocátio. Então, aqui ó, a energia de ativação para o estágio de transição, vou chamar esse estágio de transição de B, ela é bem pequenininha. Vai atingir o estágio de transição D e vai liberar muita energia para chegar no produto que é muito mais estável do que o carbocátio que estava aqui. No final das contas, nós temos um gráfico, um diagrama de coordenadas reacional completo dessa forma aqui. Ó. Primeira etapa da reação, endergônica, né, vai absorver energia. Percebam, ó, o carbocátio é muito mais energético do que os materiais de partida, então nós vamos precisar adicionar energia para passar por esse estado de transição aqui e chegar no carbocátio. Chegou no carbocátio, a segunda etapa está pronta para acontecer. E aí a energia para chegar no estágio de transição é bem pequenininha, porque nós temos uma reação exergônica, que vai chegar nos produtos com uma energia muito menor que o carbocátio. E a energia do estágio de transição aqui é bem pequenininha para atingir esse estado de transição. Tendo isso, nós precisamos definir que toda reação, nós já vimos isso anteriormente, mas vamos falar novamente. Toda reação, ela tem uma etapa lenta, ela tem uma etapa determinante da velocidade, uma etapa que vai dizer que se aquela reação vai ser rápida ou vai ser lenta. Se vocês se lembram, na nossa aula de termodinâmica e cinética de reações, nós falamos sobre isso. O que vai determinar é a energia para atingir o estado de transição de maior energia. Então, se eu tenho esse estado de transição A e esse estado de transição B, o de maior energia, o que eu vou precisar empregar mais energia é para atingir o estado de transição A. Eu vou precisar de todo esse ΔG de ativação aqui e nesse aqui eu vou precisar de uma energia de ativação bem pequenininha. Consequentemente, o que vai definir a velocidade da minha reação é quão demorado vai ser atingir esse estado de transição A. Por essa razão, a etapa lenta da reação de uma adição eletrofílica a um alceno é a formação do carbocátio. Tá? É o quanto vai ser energeticamente favorável ou desfavorável formar um carbocátio. Então, essa vai ser a etapa lenta da nossa reação. Bom, no exemplo passado, nós utilizamos o 2-buteno, que é uma molécula cíclica. Então, vamos desenhar aqui. 2-buteno é isso aqui. Ó. Se nós traçarmos, nós temos um plano de simetria, é uma molécula cíclica. Então, independente do lado que forma o carbocátio, o produto sempre vai ser o mesmo. Mas percebam, o que acontece se a gente usa um alceno que não é simétrico, que não possui um plano de simetria? O que acontece é o seguinte, imagine essa dupla ligação aqui atacando o hidrogênio e nós temos duas possibilidades, né? A primeira dela é o hidrogênio se ligar ao carbono externo, se ligar a esse carbono aqui, e nós vamos formar um carbocátion sobre esse átomo de carbono ligado às duas metilas, correto? A segunda possibilidade é esse ataque nucleofílico acontecer e o carbocátion ser formado no carbono terminal, né, nesse carbono aqui, e o hidrogênio se adicionar
no carbono terciário. Percebam que essa segunda hipótese, ela simplesmente não acontece. Nós não observamos o produto com o carbocátion sendo formado no carbono terminal. Por outro lado, o único produto formado nessa reação é aquele que passa por um carbocátion ligado a 3 metilas, ó, e adiciona o hidrogênio no carbono terminal. Por que tem essa diferença de produto? Justamente pelo motivo que eu falei anteriormente. Nós temos uma etapa lenta na reação, e a etapa lenta dessa reação é a formação de um intermediário carbocátion. Consequentemente, a estabilidade desse carbocátion formado vai determinar qual o caminho que a minha reação vai seguir. Porque como nós vimos lá nos radicais, os carbocátions também possuem diferença de estabilidade entre eles. Logo, se eu quiser ir para um carbocátion mais estável, eu vou gastar menos energia e muito provavelmente a minha reação vai seguir por aquele caminho. Sob estabilidade de carbocátion, eles possuem a mesma ordem crescente ou decrescente que os radicais. Lembra, os radicais eles são espécies deficientes em elétrons. Os carbocátions, da mesma forma, também são espécies deficientes em elétrons. Por isso, um carbocátion terciário ele vai ser mais estável que um secundário, que é mais estável que o primário, que é mais estável que um cátion metila. Por quê? Porque nós vamos ter esses grupos R. Lembra o que eles fazem? Eles estabilizam por hiperconjugação, porque nesses grupos R nós temos ligações do tipo carbono-hidrogênio. Essa ligação carbono-hidrogênio, da mesma forma que acontece lá nas espécies radicalares, pode estabilizar, vão estabilizar os carbocátions por efeito de hiperconjugação. Então, é necessário que nós tenhamos essas ligações carbono-hidrogênio para doar, para estabilizar, formar uma espécie de um orbital atômico por hiperconjugação para estabilizar essa presença de carga positiva que existe no carbocátion. Consequentemente, como existe diferença de estabilidade entre eles, vai existir, obviamente, uma diferença de energia para atingir o estado de transição. Então, se é mais estável, se demanda menos energia passar por um carbocátion terciário, que é o caso desse aqui, ó, nós temos um carbono ligado a 3 metilas, do que passar por um carbocátion primário, que é o caso desse aqui, ó, ele está ligado a apenas um carbono, um átomo de carbono e a 2 átomos de hidrogênio. Se é energeticamente mais estável passar pelo terciário, a reação vai preferir passar pelo terciário. Ela sempre vai pelo caminho de menor esforço, que demanda menor energia para ela. E por essa razão, nós vamos ter o produto que passa pelo carbocátion mais estável como produto majoritário em qualquer ocasião. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou trazer nas listas de exercícios vários exercícios para a gente treinar as diferenças, as pequenas nuances na questão das formações dos carbocátions, mas o que vocês não podem se esquecer da aula de hoje é que a reação sempre vai preferir, ela vai ter o ataque nucleofílico do alceno ao aleto de hidrogênio na primeira etapa e vai formar um carbocátion. Essa é a etapa lenta da reação, certo? Nessa etapa lenta, ela sempre vai preferir formar um carbocátion mais estável quando ela tiver ali, quando não for uma molécula simétrica e houver duas possibilidades de formar, por exemplo, um primário e um secundário, vai formar um secundário. A possibilidade de formar um secundário e um terciário vai formar o terciário majoritariamente. Então, a gente sempre vai ter um produto majoritário, se não um produto exclusivo, quando nós tivermos a possibilidade de passar por 2 carbocátions diferentes na etapa lenta da reação. Tenha um excelente dia e nós nos vemos na próxima aula. Um forte abraço a todos.